Show me the money. Muito bom dia, Lucas Collazo do Stock Pickers aqui para mais um Morning Call. Hoje, dia 10 de outubro de 2023, terça-feira, e a gente vai começar comentando sobre o mercado de hoje, né? As bolsas no mundo amanhecem o dia mais leves, né? E até operando em alta, os futuros em Nova York e na Europa, apesar das preocupações com a guerra, né? Então, esse episódio triste da humanidade, essa manhã, pelo menos, não está fazendo preço nos mercados que amanhecem o dia mais leves, né? Então, quando eu olho ali para os futuros nos Estados Unidos, estão operando em alta, enquanto os investidores avaliam aí os impactos e riscos do conflito prolongado da guerra entre Israel e Hamas, né? A gente entrou no quarto dia, né? Ontem, Israel bombardeou a faixa de Gaza com ataques aéreos, né? Uma contínua resposta aí, o ataque começou no sábado pelo grupo militante palestino, o Hamas, né? Os ministros israelitas ordenaram um cerco total à já bloqueada e empobrecida faixa de Gaza, cortando o fornecimento de alimentos, água e eletricidade aos cerca de 2 milhões de residentes. Em meio aos ataques, investidores levantaram preocupações sobre a forma como sanções mais duras ao Irã, importante produtor de petróleo e um dos principais apoiadores do Hamas, poderiam afetar o fornecimento global de petróleo. E aí é que está o grande risco do mercado. Se essa guerra na região escala e envolve esses países produtores de petróleo, né, para o mercado e para a economia, isso é um grande risco, porque, fazendo aqui, né, uma análise lógica rápida, petróleo é combustível, combustível é inflação, né, e essa pressão altista para combustível é uma pressão altista para inflação numa situação de política monetária no mundo que já não é das mais fáceis. Então poderia atrapalhar aí a condução lá nos Estados Unidos, que, por sinal, gera um efeito cascata para a política monetária do mundo inteiro. Então essa é a grande preocupação. E aí, num movimento como esse, nós teríamos com certeza o que a gente chama de risk-off, né? A fuga de risco. Então, provavelmente, nós teríamos as taxas das treasuries, dos títulos públicos americanos, aumentando e as bolsas caindo no mundo como um todo, né? Seria uma reação negativa para os mercados. Aliás, comentei aqui das treasuries, a gente tem falado muito delas no Morning Call, né? Justamente por sua importância e por serem essa gravidade dos mercados, como eu costumo dizer, né? Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos despencaram 18 pontos base para 4,62% hoje, a maior queda diária desde março. Os rendimentos de 2 anos caíram até 16 pontos base para 4,92% de taxa. Tá? Primeira vez em um mês que o 2 anos fica abaixo de 5%. Esse recuo, né, ele veio aí por conta de alguns comentários que a gente teve ontem a favor da redução de juros pelos membros do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. E aí essas declarações elas alimentaram especulações de que os aumentos das taxas de juros estão próximos a terminar em meio ao nervosismo aí em relação à guerra, obviamente, que acelerou a demanda por ativos refúgios, famosos haven assets. Obviamente essa queda foi acentuada porque o mercado de treasuries não estava funcionando ontem por conta de um feriado nos Estados Unidos, apenas os ETFs estavam sendo negociados. E aí, obviamente, a volta da liquidez deixa o movimento mais agudo. Que tinha para negociar ontem, está negociando hoje. Então, é importante. Dando uma olhada aqui nos contratos de swaps, com vencimento na próxima reunião do Fed, mostram agora que cerca de 65%, né, de probabilidade de manutenção das taxas em dezembro, uma mudança brusca em relação a uma semana atrás, quando era registrada a probabilidade de 60% de outro aumento até o final do ano. É importante lembrar, no entanto, que existem esperanças aí dos investidores da dívida por fim aos aumentos das taxas já foram frustradas antes, né? Então, esse contínuo aumento a expectativa já foi frustrada antes, então é importante ficar de olho e acompanhar os próximos passos do Fed, que está vivendo essa fase data dependent, né? No Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, faz palestra no Emerging Markets Forum hoje à tarde, né, à 1 da tarde para ser exato,
Na frente de dados domésticos, a FGV divulgou hoje o IGPM, que caiu 0,3% da prévia de outubro após recuar 0,50% na mesma leitura de setembro. Dobradinha de queda aqui. Vamos dar uma olhada rápida nos mercados agora. Vamos ver aqui as commodities, que é um mercado que a gente não comentou, só falei de bolsa. Né? Aqui nós temos ouro subindo levemente, cobre também, não, cobre caindo um pouquinho, prata praticamente no 0 a 0, mas em tom positivo, platino subindo um pouquinho, e aí o Brent e o WTI, os dois petróleos aqui, com leves quedas nesta manhã de terça-feira. Vamos dar uma olhada nas notícias? O que tem aqui de importante? O que vai fazer preço nesses mercados que a gente precisa ficar de olho? Bom, primeiro, a 123 Milhas maquiou a contabilidade e emitiu passagens promo em esquema de pirâmide, diz o relator da CPI. A 123 Milhas usou contas bancárias de familiares e empréstimos para maquiar a contabilidade e esconder o rombo financeiro, e pode ter criado promoção de passagens baratas, a linha promo, apenas com o intuito de criar um esquema de pirâmide financeira para se manter de pé, disse o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, em relatório divulgado ontem. Tá? Então, vale aí olhar essa situação. Intelbras anuncia a aquisição de 55% do capital social de holding colombiana. A outra notícia também, a Allos aloca mais de 300 milhões no seu caixa, e o lucro da PepsiCo supera projeções por 0,10 centavos de dólar. Receita supera as estimativas. São as principais manchetes do dia. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais Morning Call. Um beijo. Tchau!